Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse pão maravilhoso. Vou te dar sugestão de venda, tá? É um pão simples, fácil de fazer. Eu não utilizei o cilindro, tá bom? Simbora lá. Eu vou começar colocando o açúcar, o fermento para pão, o óleo de sua preferência. Se você quiser utilizar a banha, também pode, tá? A água morna, não pode ser fria, tá? E vou misturar esses ingredientes bem misturadinho. Vou deixar na descrição do vídeo a receita completa para vocês. E para quem for fazer para vender, eu vou deixar a sugestão de venda, tá, pessoal? Para quem trabalha com vendas, é uma ótima opção, porque é um pão super econômico. Dá para faturar bem ele, tá? Agora, pessoal, eu coloco o sal, mexo mais um pouco e já vou começar colocando a farinha de trigo sem fermento. Vou colocar aos pouquinhos para ficar bem misturadinho já de início, tá? Então sempre coloca aos poucos, sim, e depois vocês podem acrescentar em maior quantidade. E deixa eu falar para vocês, para quem me segue aqui, já viu que quando eu coloco receita com sugestão de venda, eu deixo lá as porcentagens, né? Eu coloco a porcentagem 100%, 200% e 300%. Bom, pessoal? Então, deixa eu dar uma dica aqui. Para quem trabalha com vendas, é muito importante que você coloque a soma ali de 300%, tá bom? Por quê? Porque vai envolver embalagem, gás, energia, a louça, né, que você lava, sabão, enfim, todo o seu trabalho ali que envolve, tá? Então, assim, é essencial que você coloque 300%. Principalmente se você tem um comércio, né? De repente você não trabalha em casa, então assim, é muito essencial que coloque 300%, tá bom? Se você quer colocar 200% de início ou 100%, pode também, é interessante porque assim, você vai atrair mais cliente, mas que seja só de início, tá bom? Não vão ficar vendendo a 100%, a 200% a vida toda, tá? Então assim, para que vocês tenham um lucro bom, é muito importante que vocês acrescentem ali os 300%. Tá bom? Essa é a dica. Então, agora aqui, pessoal, voltando para a receita, eu vou misturar bem de início, tá? Com a colher. E se de repente vocês perceberem que está ficando dura a massa, que não dá mais para mexer com a colher, vocês podem sovar ali com a mão, tá bom? Eu sempre faço pão, normalmente assim eu não compro, muito raro mesmo. E isso é muito bom porque assim, é economia, né, pessoal? Porque se for comprar todos os dias pão, supondo de manhã e à tarde, então chega o final do mês, vai dar uma graninha bem boa ali com o gasto de pão, né? Então, se você sabe fazer, consegue fazer um pão em casa, caseiro, então assim, já é uma economia razoável que você vai conseguir fazer, né? Sem falar que pão caseiro, pessoal, é outro nível, né? Fica muito bom. Mas é claro também que tem bastante pessoas, né? Muitas, que não gostam de pão caseiro. Eu conheço bastante gente que prefere o pão da padaria, né? Que é bom também, né, pessoal? É um pão muito gostoso. Mas para quem gosta desse pão caseiro, essa receita é muito boa, tá? Para quem gosta, pode fazer, segue o passo a passo que você vai conseguir fazer e vai ficar perfeito. Um detalhe também do pão que eu fiz. Eu deixei ele ficar um pouquinho a mais no forno, tá bom, pessoal? Eu gosto de pão assim. Não é sempre também que eu deixo ele mais escurinho um pouco. Tem vezes que eu deixo ele mais clarinho, mas dessa vez eu deixei ele um pouquinho mais escuro. Então, se você gosta dele mais clarinho, é só deixar menos tempo no forno, tá? Quando vocês verem que tá do jeito que vocês gostam, vocês podem retirar.
E agora, voltando aqui para a receita, tem que sovar bem essa massa, né? Já ficou dura para me sovar ali na bacia. Eu vim aqui para a tábua, vocês também percebam isso, tá? Quando vocês forem fazer. E vão acrescentando farinha de trigo aos poucos, tá? Não vão colocar tudo de uma vez. Eu vou mostrar aqui o ponto que precisa ficar essa massa de pão. E vocês vão perceber também que sobrou farinha de trigo. Por quê? Eu coloquei uma certa quantidade de uma qualidade de uma farinha que eu utilizava. E dessa vez eu fiz com outra farinha. Peguei a mesma quantidade. Porém, eu não utilizei ela toda. Então, vocês prestem bastante atenção nesse detalhe também, tá? Eu vou, de repente, deixar a receita ali para vocês em quantidade na descrição do vídeo. Mas vocês vão colocando o trigo aos pouquinhos, porque pode mudar bastante, né? Conforme a farinha que vocês forem utilizar, tá? Então, vocês vendo certinho o ponto que ficou a massa, vocês vão conseguir fazer, beleza, pessoal? Então, essa é uma dica bem importante aqui, tá bom? E, como eu havia dito, vai sobrar farinha de trigo aqui nessa receita. Então, vou continuar sovando, sovem bem, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou ficar bem feliz em poder ajudar vocês. E a quantidade que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo foi a quantidade que eu utilizei nessa receita, tá? Já finalizei a massa, sovei, ficou no ponto que eu preciso. E olha só, como que fica ainda um pouco pegajosa. Porém, não está grudando na tábua, tá? Quando vocês perceberem que está assim, ó, já pode colocar em uma bacia e deixar crescer. Dobrar de volume, tá bom, pessoal? Precisa dobrar de volume. Dobrou de volume, já é o ponto para enrolar e deixar crescer mais um pouco e depois ir pro forno. Então, essa é a quantidade que sobrou da farinha, tá? E olha só que sobrou bastante, viu, pessoal? Então, igual eu falei, a diquinha ali, prestar bastante atenção no ponto, tá? E aqui já cresceu, olha só, dobrou de volume, né? Quase triplicou. Então, assim, dobrou de volume já é o ponto. E olha que massa linda. Ficou uma massa muito bonita, viu? E agora, então, eu vou dividir em 3 pães, tá? Vai ficar pão grande. Se você preferir fazer pão menores, dá pra fazer 4 pão, tá? Aqui o meu forno, ele é pequeno, pessoal, ele é elétrico, né? Então, assim, normalmente eu faço 3 pão grandes, tá? Mas vocês podem dividir certinho ali em 4 pão, se vocês têm um forno a gás ou um forno maior, que dá super certo também. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou pegar a balança, vou cortar em 3 partes iguais, tá? E eu só vou fazer isso, pessoal, porque eu vou dar sugestão de venda para você. Normalmente em casa eu divido no olhômetro mesmo e faço. E se por um acaso você também não tiver a balança, é só dividir em 3 partes iguais, que vai dar super certo também, tá? E o tempo, pessoal, que de forno também, vocês prestem ali atenção, é no olhômetro mesmo. Aqui eu deixei um pouquinho a mais, como eu falei pra vocês. Ficou 1h e 20 minutos, mas assim, não se prendam ao tempo do meu forno aqui, né? Quando vocês verem que tá no ponto que vocês precisam, só não pode tirar ele cru, tá? Tem que deixar ele ficar um pouquinho marrom, senão não vai dar certo. Aí vocês tirem do forno, tá bom? E se você estiver gostando dessa receita, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like. É bom compartilhar, de repente tem algum amigo, né, que esteja precisando de uma receita de pão caseiro, econômico e ainda com sugestão de venda, né, pessoal? Então, assim, é muito bom. Então, bora lá compartilhar bastante e deixar seu comentário ali, que é muito importante para mim. Vai estar me ajudando muito, tá bom? E vou deixar para vocês na descrição do vídeo o tamanho da forma que eu usei, tá? Mas se de repente você não tiver esse tamanho, não tem problema.
É só vocês pegar e dividir em menor quantidade, né? Se a forma for menor. E fazer o pão normalmente, tá bom? Dá pra fazer em forma grande também, de assar bolo, né? Dá super certo, tá? Então, você não se apegue muito ao tamanho ali, não. Agora, se você for fazer pra vender, é bom, de repente, investir ali numa forminha tipo a minha, assim, que o pão fica mais bonito, né? Mas também não tem problema se você for fazer em forma de bolo. Dá pra vender e dá pra lucrar também. Principalmente se você é iniciante nesse ramo, né? De trabalhar com vendas de pão e etc. Então é importante também não sair fazendo conta, né, pessoal? Comece com o que vocês têm em casa, tá? Aqui já finalizei o primeiro pãozinho. Quando vocês forem abrir a massa, passam bastante vez o rolo, tá? Para deixar a massa o mais lisa possível, tá bom? Mas não vai ficar muito perfeito, pessoal, porque pão caseiro fica assim, né? Ele não é um pão igual o de cilindro, que vai ficar a massa perfeita, lisinha. Depois que ele cresce, muda bastante. Então, olha só, esse aqui, ó, é o resultado, ó. Já está pronto aqui meu primeiro pão, vou dar sequência nos outros, tá? A forma, pessoal, eu enfarinhei com margarina e farinha de trigo, tá? Não coloquem o pão sem untar a forma, porque vai grudar, porque a massa é mole, né? Aqui eu já finalizei os 3, vou deixar crescer. Olha só como que eles ficaram, lindos, pessoal. E o próximo passo agora é assar, tá? Assei numa temperatura de 200 graus. O tempo é igual eu falei pra vocês. Vocês fiquem de olho, né? No ponto que vocês querem, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar você de alguma forma. E esse é o resultado dele já assadinho. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus!